boa tarde, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando aqui mais um Rede Verdade para você, dentro da programação da sua TV Arapuã. A gente aqui, inclusive, no pleno segundo turno das eleições 2024. Muitas novidades aí, dia a dia desse segundo turno. Hoje é dia 10 de outubro de 2024. Você acompanha um bate-papo comigo aqui com Emanuelton Borges, ele que é diretor-presidente da Alfa Inteligência, uma empresa genuinamente paraibana, que tem ali um trabalho, é referência na realização de diagnósticos, consultoria, pesquisas para várias campanhas no Brasil como um todo. Vamos conhecer um pouco dessa história aí, principalmente saber entender qual a importância do instrumento de diagnóstico, de consultoria, de pesquisa, de dados, informações, para que as campanhas, os candidatos possam desenvolver melhor aí seus resultados e seus desempenhos. E eu trago também lá de Campina Grande, como foi a agenda do governador João Azevedo, que fez ali algumas entregas em Campina Grande. Amanhã é aniversário da cidade de Campina, o governador antecipou uma agenda lá em Campina Grande. Deixa eu cumprimentar aqui meu convidado de hoje, Emanuelton Borges. Muito boa tarde, primeira vez comigo aqui. Já queria bater um papo maior. Você é um cara que tem ali uma capacidade de vivência e capacidade de compreensão sobre os cenários políticos todos em função do trabalho que você desenvolve há mais de 15 anos, não é isso? Aqui na Paraíba, no Brasil como um todo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os espectadores, né, do programa Rede Verdade, da Arapuã, TV Band. Falar da satisfação de estar aqui, no seu programa especificamente. Tive há um bom tempo atrás no Frente a Frente, mas já tem, acho que na eleição de 2016 para aí, 2018 mais ou menos, mas fica à disposição para a gente falar um pouco sobre pesquisa de opinião, sobre o comportamento do eleitor, falar um pouco também sobre demandas sociais e o que você tiver para trazer, para a gente poder trazer para o seu espectador. Bom demais. Só para o telespectador ter uma noção do que é a Alfa Inteligência, como é que você desenvolveu esse trabalho. Conta um pouquinho rapidamente aí desse teu histórico e principalmente quais foram as campanhas, quais foram as que você já pegou aí em relação a isso, quais foram os trabalhos principais que você já pegou aqui no país? Assim, a Alfa ela nasceu há 16 anos atrás, nasceu de uma brincadeira de faculdade e me formei em administração de empresas e da formação da administração de empresas nós desenvolvemos um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e eu fiz um trabalho de pesquisa eleitoral dentro de um curso de administração de empresas. Então nasceu naquela brincadeira ali, muito voltado ao marketing político. E aí, após isso, surgiu o primeiro projeto ali por volta de 2008 e aí começou a deslanchar, nasceu no interior da Paraíba, depois veio para João Pessoa e de João Pessoa fizemos questão de não sair de João Pessoa, nossa matriz é aqui e graças a Deus de 2008 para cá já vão mais de 600 campanhas no Brasil todo. Mais de 600 campanhas? Campanhas de governador, de senador. Hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre um tema como privatização do governo de São Paulo, o estudo é da Alfa, vem uma empresa aqui de João Pessoa para poder chegar lá com o nosso sotaque, com nossa raiz, com nossa gana, para poder realmente trazer esse tempero diferente, essa força de vontade de poder realmente fazer algo com muita tecnologia. Então, eu entendi que para a gente poder se destacar, a gente tem que ser diferente dos demais. Então, lá em 2008 ainda, já não usávamos papel. As entrevistas eram coletadas com palm top, descarregava no computador e o resultado saía no mesmo dia. Hoje a gente consegue ter o resultado em tempo real, com gravação de áudio, GPS, ou seja, garantir que aquele dado coletado ele é verdadeiro. Ele não tem nenhuma impureza para poder traduzir o relatório conforme o resultado da cabeça do eleitor. Bom, e tem duas coisas aí então, que eu quero lhe perguntar, inclusive é isso. Primeiro, você diria que é impossível ou muito improvável que se faça uma campanha sem pesquisa, quer dizer, sem dados, sem informação nesse sentido. E do ponto de vista, e a outra pergunta, que já numa sequência, é assim, qual é o candidato que quer se enganar com a pesquisa? Porque uma coisa é a pesquisa que vai ser publicada, né, para chamar a atenção, essa coisa toda. Outra coisa é o dado que ele precisa para poder acertar nas estratégias. Como é que você avalia isso? Eu digo um candidato que trabalha que não é trabalhar com a pesquisa, porque trabalhar com a pesquisa errada é melhor trabalhar sem a pesquisa, porque também a pesquisa errada vai levar para um caminho errado também. Mas é como se fosse o seguinte, imaginemos aqui um morador de uma pessoa, nunca foi a São Paulo, ele precisa chegar na zona leste de São Paulo sem auxílio de nada.
sem o GPS, sem perguntar a ninguém, como é que ele vai chegar naquele endereço? Não tem como Ele chegar. pode passar 50 anos batendo em... Ele não chega. Então, assim, a pesquisa é esse encurtamento para acertar o alvo, ou seja, saber exatamente qual é a demanda, não só do eleitor, do consumidor. Quando a gente vê, por exemplo, jargões do marketing, isso não é uma Brastemp, por exemplo. Nasceu de um grupo de discussão de qualitativo, o cara fez uma comparação com o equipamento que ele tinha. Então, é muito nesse contexto que a pesquisa vai trazer esse acerto. E não é só fazer a pesquisa. Eu sempre coloco o seguinte, que a maior contribuição que um instrumento de pesquisa traz para um candidato ou para uma estrutura de comunicação é a interpretação daquela informação. Porque não adianta ver um candidato que tem X de voto e outro que tem Y se eu não souber ler aqueles cruzamentos e trazer aquele insight, ou seja, aquela dica para poder transformar aquilo num discurso, numa propaganda de TV, numa pergunta, num debate, por exemplo. Então, a pesquisa ela vem como esse instrumento de planejamento. Então, não é não ter a pesquisa, tem que ter a pesquisa correta com a leitura correta, né? E sobre divulgação de pesquisa, uma coisa que eu tenho defendido desde o princípio é que, assim, principalmente esse ano, foi um ano muito complexo no Brasil e na Paraíba, por exemplo, recorde de registro de pesquisa. Eu acho que os parlamentares, o TRE, TSE, deveria criar um instrumento de credenciamento de empresas que queiram divulgar pesquisa. Tem que divulgar, beleza, mas se credencie, ou seja, você tenha uma regulamentação. Tem que ter X anos de CNPJ, escritório, estatístico, processo de auditoria, ou seja, o software de coleta desses dados deveria ser da Justiça Eleitoral, para ela a qualquer momento requerer o áudio, se foi feito, se não foi feito. Hoje não tem isso. Simplesmente você sobe um PDF, coloca um arquivo lá, aquilo fica como verdade. Aí você tem cidades que um candidato está 10% na frente, aí um outro instituto dá empatado, por exemplo. É impossível isso acontecer dentro da estatística, porque existe uma coisa na pesquisa chamada margem de erro e nível de confiança. Margem de erro é o seguinte, que se a margem for de 3 pontos e um candidato tiver 50%, ele pode ter 47% ou 53%. O nível de confiança geralmente usa-se 95%. A cada 100 estudos repetidos naquele mesmo local, 95 estará dentro da margem de erro, 5 estará fora. Então, tecnicamente, é impossível ter uma discrepância tão alta. Ela pode ter dentro da margem de erro desse intervalo de confiança. Então, além da parte da divulgação, a justiça, né, ou seja, as entidades de classe, o Conselho de Estatística, deveria regulamentar para não virar um descrédito, porque termina confundindo a cabeça do eleitor. E aí aquela coisa, hoje basta cumprir algumas formalidades e você já pode registrar a pesquisa e já pode divulgá-la. A parte é que tem que encontrar um erro muito gritante para conseguir derrubá-la, não é isso? Você vai ter pesquisas registradas por empresas com 2 meses de CNPJ. E pode até ser correto, a empresa pode ser recém-aberta que cumpra todos os processos. Mas é muito estranho você ter... acabou de se abrir uma empresa para registrar uma pesquisa. Durante a campanha. E você vê o seguinte, como é que eu vou fazer esses registros de pesquisa de forma aleatória, de forma que o contratante é o próprio instituto, qual é o interesse econômico que se tem de fazer uma pesquisa gratuitamente, já que o trabalho não é barato. Existe um ônus para poder executar aquele trabalho. Então, assim, eu acho que a pesquisa ela pode ser divulgada, mas deveria ser regulamentada. E não tem esse debate hoje no país. Eu faço parte de uma entidade chamada CAMP, é o Clube Associativo dos Consultores de Marketing Político. Os principais do país estão lá associados. Então, assim, a gente tem uma discussão muito sobre isso. Discutiu muito fake news, né? O TSE discutiu, mas um ponto importante que é da pesquisa. Essa nuvem negra que está nesse mercado precisa ser regulamentada para fazer uma única questão, depurar o mercado. Que fica as empresas sérias, como em qualquer profissão, você tem um profissional sério que não é sério da mesma forma. Você, inclusive, não divulga a pesquisa. Você só faz para consumo interno, ou seja, não dá para adulterar a pesquisa interna, porque você vai enganar a si mesmo. Exato. Assim, é aquela história assim, eu uso do meu exemplo, né? Então, o nosso trabalho é interno, é de planejamento de uma campanha de um governo. E eu fico muito feliz, Luiz, quando a gente vê nessas mais de 600 cidades que a gente já passou, quando tem uma rua calçada, um transporte público que chegou novo, o hospital que foi feito, o posto que foi reformado, o horário que foi estendido, porque o gestor ele pega aquele dado que a população tem como necessidade e entrega uma política pública de verdade. Então, esse trabalho de planejamento ele é sensacional, porque o gestor ele mede o que a população quer e entrega na veia de acordo com a necessidade de cada bairro, um terminal. E acerta. E quando o gestor entrega esse conjunto de ações que é necessidade, a aprovação dele aumenta.
e quando a aprovação dele aumenta, ele aumenta a intenção de voto. Então é muito comum, a gente usa no nosso ditado popular, o prefeito ou o governador X, ele está queimado na fita, então ele não vai ganhar. Não, ele está bem na fita, então ele vai ganhar. E como é que ele fica bem na fita? Quando ele atende o anseio da população. Ô, agora você pode me tirar algumas dúvidas bem específicas, curiosidades mesmo que a gente tem. Toda a campanha a gente passa por essa mesma história e fica se perguntando se isso vale ou não. É claro que tem casos específicos, mas eu queria, em linhas gerais, com base na sua vivência e no conteúdo de experiência que você acumulou ao longo desse tempo todo. Vamos lá, primeira dúvida. As pesquisas, os números de pesquisas, o tal voto útil, ele realmente existe? Ou seja, divulgar a pesquisa que o camarada está ganhando faz com que as outras pessoas olhem e façam, olha, eu vou nesse cara que está ganhando, esse cara que está perdendo. Isso realmente é forte? Qual é o percentual dessa adesão para o cara que aparece numa pesquisa liderando? Primeira curiosidade. Depende da cidade, depende do momento. Existe um percentual de influência, óbvio que existe, cada cidade vai depender um pouco disso. Mas assim, a grande questão na cabeça do cidadão é qual é o político que vai passar a confiança e a credibilidade que aquilo que ele está prometendo ele vai fazer. Porque o que a gente vê em eleição é promessas, propostas. As propostas muitas vezes elas não são executadas, não por falta de vontade, por uma questão fiscal, uma certidão que não se tem, uma emenda que não é paga, por exemplo, né, do governo federal, ou por algum tipo de problema judicial, por exemplo, a gente tem exemplos nesse contexto. Mas, a grosso modo, essas entregas sendo realizadas, é isso que vai fazer a diferença no eleitor. Então, muito mais do que a questão do voto útil, que claro que existe uma parcela, é o que aquele político, aquele prefeito, governador vai entregar na veia como benefício em relação a isso. E é muito comum, já vi muitas cidades que nós estávamos com um candidato perdendo a eleição nas pesquisas divulgadas, nas internas estava ganhando ali empate técnico, 4, 3 pontos, e as pesquisas registradas não surtiram efeito algum. Não mexeram? Não mexeram. Já tem cidades que a gente tem esse efeito, então depende muito do local. A sensação que eu tenho que é o seguinte, quanto mais bem avaliado for o gestor, menos influência a gente vai ter dessa questão mais política, né? Claro que a pesquisa tem influência diretamente na classe política, porque a política vive da articulação. Você vai financiar mais, financiar menos, você vai ter apoio. Você vai, exatamente, apoio à bancada, o cabo eleitoral, aquela coisa toda. Mas, do ponto de vista do cidadão, ela tem uma influência até certo ponto. Então, assim, por um motivo até um pouco novo, que é o descrédito que acabou tendo. Se a gente pegar a eleição da nossa capital, pegue as últimas 10 pesquisas divulgadas na semana da eleição, os resultados não são. Cada um dá uma coisa. Exato. Então, assim, você não tem uma coerência daquilo. Aí ele pergunta, eu torço para candidato A e fulano para o candidato B e vice-versa. Aí meu candidato nessa pesquisa está na frente. Aí sai uma outra com ele atrás. Aí, quando sai a eleição, nenhum dos dois. Mistura. Então, qual o crédito que fica, né? Agora, outra dúvida, outra curiosidade também, mas mais específica ainda, é a seguinte. E quando candidatos resolvem não ir para debate? Qual é o impacto de um candidato que diz, eu não vou para esse debate, não vou para debate e se ausenta? Quem é que pode fazer isso e quando ele faz, o efeito é grande ou não é? Qual é o tamanho disso? Varia. Eu vou citar exemplos práticos, né? Se eu pegar o prefeito de Maceió, o JHC... que tá muito bem, né? Exato. Ele não foi a debate algum. E ele foi o prefeito mais votado das capitais do Nordeste. Nas capitais do país, ele ficou menos de 2 pontos do prefeito Furlan, lá do Macapá. Só que das cidades acima de 1 milhão de habitantes, ele foi o primeiro, porque Macapá é mais ou menos do tamanho de Campina Grande, 420 mil habitantes, mais ou menos. Ele foi a debate algum. E ele cresceu. Porque a comunicação conseguiu levar a mensagem dentro das inserções de TV, dentro do programa de TV, dentro do movimento de rua. Então, aquele debate já foi feito, porque o debate em si, o símbolo do debate, ele foi criado para você confrontar candidatos. Ou seja, quem tem a melhor ideia, quem tem a melhor proposta, quem convence mais. Como é que você se explica de forma ao vivo, né, digamos isso, já que a televisão é gravada como um todo. Mas tem campanhas que ele consegue chegar a isso. Mas eu sou da tese que o candidato, independente da posição, estando na frente ou estando atrás, ele tem que ir para o debate. Principalmente quem é gestor. Vai para o debate. Porque ele tem como defender o seu governo, tem como defender o que vai vir. E quem é oposição também que vai ter que ir, porque quer aparecer, quer mostrar realmente o contraponto. Mas eu sou um defensor dos debates. Entretanto, a gente acompanha no país, né,
nos últimos tempos, uma distorção do papel do benefício do debate para o debate como um todo da democracia. A gente vê em São Paulo exemplos terríveis, né, de violência verbal e física. Então, o momento não é para isso. Quando passa a euforia do debate e da eleição, a vida é normal, a vida segue. É os problemas que vão ter que ser resolvidos como um todo. Mas eu sou defensor, acredito que não tem influência. Eu acho que é muito mais negativo não ir para o debate, tem que ir. E a não ida depende de como é que você vai vender essa não ida. Então, por exemplo, se tem algo a se explicar, ou seja, você deixa aquela cadeira vazia nesse contexto. E tem candidatos que, por exemplo, a depender do volume, ele seleciona quais eles acham oportuno ir, e naquele debate seguinte que ele foi, ele pode responder as perguntas da ausência do que ele não foi. Então, fica dito pelo não dito. Né? Bom demais. Eu tenho várias outras dúvidas nesse sentido. Quero saber sobre a influência da polarização nacional nas campanhas aqui municipais de 2024 e se o eleitor, ele realmente, qual é a quantidade de eleitores que deixa para o final da semana para definir aí candidatos que antecipam muito suas campanhas, chega na reta final, diz, não, já está todo mundo decidido e parece que não é bem assim, né? Vamos falar sobre isso aqui no próximo bloco, rapidinho, um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.